Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é de História. Nós vamos aprender sobre Roma Antiga. Sei que nas aulas anteriores vocês estudaram sobre a Grécia Antiga. Também uma outra civilização importante. Bom, a cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia, né? E ao longo da história, ao longo de todo o desenvolvimento histórico, se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Agora nós vamos aprender como originou, né, quais povos que originaram, a partir de quais abordagens que tem o conhecimento sobre Roma Antiga, tanto a abordagem lendária, quanto a abordagem na realidade, a abordagem histórica. Onde que está situada Roma, atual território da Itália? Pessoal, basicamente no oeste da Itália, né, no oeste da Península Itálica. Bom, onde fica a Península Itálica? No Mar Mediterrâneo. Mar importante, inclusive, para a civilização grega, né, por conta das trocas comerciais que aconteceram nessa região. Roma, na época, era o centro da vida política e econômica da região. Quanto à fundação de Roma, pessoal, tem tanto a história que vem a partir de lendas, como a história que vem a partir de uma investigação mais científica, né? Mais histórica, mais próxima da realidade. Segundo a narrativa do poeta Virgílio, em sua obra Eneida, os romanos desceram de Enéas, herói troiano, que fugiu para a Itália, após a destruição de Troia pelos gregos, por volta de 1400 a.C. Prestem atenção nessas datas, porque a história romana antiga durou muitos séculos, e passando por períodos desde antes da era cristã até após a era cristã. Quanto à lenda de formação da Roma Antiga, né, tem um mito sobre isso, né, que os irmãos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, foram jogados ao rio Tibre por Amúlio, que era o usurpador do trono. Ele não era o rei de fato. Porém, ele usurpou o trono e jogou Rômulo e Remo no rio. Esses irmãos, os dois irmãos, Rômulo e Remo, foram amamentados por uma loba, né? E criados por um camponês. Os irmãos voltaram para destronar Amúlio, né? Os irmãos Rômulo e Remo tiveram um conflito e Rômulo assassinou Remo e transformou no primeiro rei de Roma, ok? Logo, o primeiro rei da cidade romana foi Rômulo. Na realidade, pessoal, formou-se, né? Como de fato Roma se formou? A partir de 7 pequenas aldeias de pastores latinos e sabinos, situados às margens do rio Tibre. Então, aqui a história, né, tem algumas coisas a ver com o mito. Tanto é que, para a história também, o primeiro rei de Roma foi Rômulo. Ok? Bom, durante toda a sua existência, a Roma Antiga passou por diversas formas de governo, desde a monarquia, entre 753 a.C. a 509 a.C., passou também pela República, pelo Império. Agora vamos falar um pouquinho da monarquia. Na Roma monárquica, o que é isso, Roma monárquica? Poder emanado do rei, né? Tinha um rei, que era o sistema de governo da época. A sociedade era basicamente formada por 3 classes sociais: os patrícios, os plebeus e os clientes. Então, quando forem perguntado na atividade ou algo do tipo, quais são as 3 classes sociais que formaram, né, a sociedade romana na época da monarquia, vocês vão saber que foram os patrícios, os plebeus e os clientes. Os patrícios, pessoal, era a classe dominante, eram os ricos, né? Formado
por nobres e proprietários de terra, né? Dono de latifúndio, dono de grandes propriedades de terra. Então, era a elite, eram os ricos, né? A parte alta da pirâmide social. E eram nascidos em Roma. Os plebeus, que eram constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários de terra, ou pequenos proprietários de um outro tipo de comércio. Os plebeus é a classe social intermediária da Roma antiga. A terceira classe social eram os clientes, que viviam da dependência dos patrícios e dos plebeus, mas principalmente dos patrícios, né? Eles dependiam, eles prestavam serviços para os patrícios. Ao contrário dos patrícios, os clientes não eram necessariamente nascidos em Roma, né? Vinham de outras partes do mundo. Continuando, na monarquia romana, o rei exercia funções executiva, judicial e religiosa, ou seja, ele que administrava o território, ele que determinava o que deveria ser construído, o que deveria ser vendido. Também era ele que julgava, né? A figura da justiça também estava situada, né, concentrada na figura do rei. E determinava as questões religiosas. Então, na Roma monárquica, ou seja, na Roma que foi governada por reis, o rei tinha o papel tanto do executivo, judiciário e religioso. Ele era acompanhado pela Assembleia, que estava formada por 30 chefes de família do povo. Só que esses chefes de família do povo, que está dizendo aqui na apostila, não eram todos os povos incluídos, era simplesmente a classe dominante, a nobreza, ou seja, os patrícios. A função das assembleias, pessoal, mudou ao longo do tempo, ao longo dos séculos, mas eram responsáveis por elaborar leis, recursos jurídicos e ratificar a eleição do rei. Opa, eleição do rei? Como assim? Pessoal, nesse sistema de monarquia romana, diferente da monarquia absolutista da era moderna, como, por exemplo, o reinado da França, com Luís XIV, em que o poder era passado de geração para geração em uma única família, né? O poder era hereditário. Aqui não, né? Aqui mudava constantemente. E quem ratificava, ou seja, quem reconhecia esse poder do rei era a Assembleia, que em determinado tempo, em determinada época da história, a Assembleia teve mais poder que o Senado. O Senado é uma outra instituição fortíssima na Roma Antiga. Ele era composto pelos patrícios, assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. Continuando. As lendas narram os acontecimentos dos 7 reinados da época, durante o governo dos 3 últimos, que eram etruscos, um tipo de povo que vagava pela Europa na época, até se fixarem na região de Roma, né, que são os etruscos. O poder político dos patrícios declinou. A aproximação dos reis com a plebe descentralizava os patrícios. Em 1509 a.C., o último rei etrusco foi deposto e o golpe político marcou o fim da monarquia. Espera aí, como funcionava isso? Ao longo do tempo, os reis se aproximavam dos plebeus, das plebes, né? As classes menos favorecidas, com menos dinheiro, e eles aos poucos foram ganhando alguns direitos, né? Alguns acessos à sociedade romana. Os patrícios, incomodados com isso, uma vez porque eles estavam perdendo o controle, né? O prestígio social de só eles ter direito, terem acesso, ter voz, ficaram incomodados com isso. E o que facilitou, né, a queda da monarquia romana.
República Romana. Pessoal, no período da República Romana, de fato, foi quando Roma mais cresceu, né? Mais se expandiu seus territórios e seus domínios. A implantação da República significou a afirmação do Senado, ou seja, o Senado como principal instituição governamental na Roma antiga, o órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo ficou a cargo das magistraturas, ocupadas pelos patrícios. Quem que determinava, nesse caso agora, o que ia fazer, o que ia acontecer na sociedade romana, passou a ser os patrícios. Os patrícios lutavam para preservar privilégios, né, e defender seus interesses políticos e econômicos, mantendo os plebeus sobre sua dominação. Então, os patrícios, nessa época, não queriam nem saber dos plebeus tendo direito, tendo acesso a esse tipo de sociedade. Na imagem ao lado, como vocês podem ver, há a representação dos irmãos Tibério e Caio Graco. São os plebeus que lutavam pela reforma agrária em Roma e a justa distribuição de terras entre as classes sociais. O que tinha, pessoal? Apesar de estar distribuída entre essas três classes sociais, como dito anteriormente, os patrícios, os plebeus e os clientes, os patrícios tinham privilégio. Então, essas classes estavam em constante conflito, né, lutando para ter alguns benefícios também. Então, houve uma grande luta de classe nessa época, sobretudo entre plebeus e patrícios. Em 449 e 287 a.C., os plebeus organizaram 5 revoltas que resultaram em várias conquistas, triunfos da plebe, leis das 12 tábuas, leis licínias e lei canuleia. Com essas medidas, as duas classes praticamente se igualaram. Bom, uma dessas leis muito importantes aqui é justamente a lei das 12 tábuas, que foi onde que os plebeus reivindicaram direitos jurídicos, né, de todos serem julgados com iguais condições. Sobretudo, o nosso direito que temos hoje no mundo ocidental, no Brasil, tem a ver com princípios do direito romano, né, com a maneira igual de tratar todos os cidadãos. Tanto é que, segundo a legislação, todos os cidadãos são iguais perante a lei. A expansão romana. A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica. Onde fica situada a Península Ibérica, pessoal? Justamente nos territórios onde hoje estão Portugal e Espanha. Eles dominaram essa Península Ibérica a partir do século IV a.C. A segunda etapa foi o início das guerras de Roma contra Cartago, chamadas Guerras Púnicas, de entre 264 a 146 a.C. Em 146 a.C., Cartago foi totalmente destruída. Em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do mar Mediterrâneo já era de Roma. Então, nessa época, Roma começou a se expandir. Crise da República. Na República Romana, a escravidão era a base de toda a produção e o número de escravos era maior do que o número de homens livres. Então, como funcionava a base da produção romana? Como eles dominavam grandes povos, vários povos, eles automaticamente escravizavam esses povos. Logo, esses povos produziam para eles, né? À medida que ia aumentando o seu território, aumentando o domínio sobre outros povos, eles conseguiriam fortalecer ainda mais a sua cultura, né? A sua cidade-estado, que era Roma. Continuando.
A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. Uma das principais revoltas de escravos foi liderada por Espartaco em 73 a 71 a.C., entre os anos de 73 a 71 a.C. À frente das forças rebeldes, Espartaco ameaçou o poder de Roma. Para equilibrar as forças políticas, em 60 a.C., o Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado: Pompeu, Crasso e Júlio César, que formavam o primeiro triunvirato. O que seria esse triunvirato? Só era um governo baseado em 3 pessoas. Essas 3 pessoas determinavam o que acontecia. Ao invés de ter um líder, de ter um governante, tinha 3. E nesse caso, nesse primeiro triunvirato, ocorreu a partir de Pompeu, Crasso e Júlio César. Esse muito famoso, por sinal. Aos poucos, Júlio César foi ganhando poder, lutando contra os demais membros, os demais líderes do triunvirato, e virou imperador sozinho. Virou imperador sozinho, ele virou líder sozinho. Nesse caso, pessoal, ele, ao invés de diminuir o poder, os direitos dos plebeus, dos mais pobres, não, ele ampliou. Ele criou obras públicas, ele fez um governo republicano. Tanto é que a palavra república, na etimologia do termo, tem a ver com público, governou para o público. Diferente do que o Senado queria, O Senado, que era formado pelos patrícios, não queria nem saber do povo ter direito, ter acesso. E tanto é que eles trataram de acabar com Júlio César. Mataram Júlio César, Tanto é que a história diz que cada senador na época deram uma facada no Júlio César até a morte do mesmo. Após a morte de Júlio César, que está representado nessa imagem, foi instituído o segundo triunvirato, constituído por Marco Aurélio, Otávio Augusto e Lépido. As disputas de poder eram frequentes. Otávio recebeu do Senado o título de príncipes, ou seja, primeiro cidadão. Foi a primeira fase do Império disfarçado de república. Ao longo do tempo, o Otávio Augusto, na verdade até então Otávio, se tornou o primeiro imperador. Ele se auto-intitulou Imperador Otávio Augustus. Augusto não era um sobrenome, ele que atribuiu esse título à própria pessoa, que tinha a ver com algo divino. Então, esse primeiro cidadão vigorou nessa sociedade romana pós-república, que foi quando iniciou de fato o Império Romano. Só que, no Império Romano, Roma já tinha se expandido por demais territórios do Mar Mediterrâneo, norte da África, parte do Oriente Médio, Península Ibérica, entre outros. Bom, agora, de 27 a.C. a 476 a.C., ou melhor, depois de Cristo, após dominar toda a Península Itálica, os romanos partiram para as conquistas de outros territórios. Com um exército bem preparado e com muitos recursos, venceram os cartaginenses, liderados pelo general Aníbal, nas guerras púnicas. Esta vitória foi muito importante, pois garantiu a supremacia romana no mar Mediterrâneo. O que é supremacia? O domínio romano na época do mar Mediterrâneo. Os romanos passaram a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar. Após dominar Cartago, Roma ampliou suas conquistas, dominando a Grécia, o Egito, Macedônia, Gália, Germânia, Trácia, Síria e a Palestina. Com as conquistas,
a vida e a estrutura de Roma passaram por significativas mudanças. Só a sociedade, ao longo dos anos, seja ela qual for, vai passando por transformações, né? Uma hora o povo tem mais direito, outra hora ele tem menos direito. E isso também ocorreu com a sociedade da Roma Antiga. O Império Romano passou a ser muito mais comercial do que agrário, né? Eles comercializavam produtos muito mais do que se dedicavam a práticas da agricultura, a práticas rurais, agrárias. Povos conquistados foram escravizados ou passaram a pagar impostos para o império. As províncias, que eram as regiões controladas por Roma, renderam grandes recursos para Roma. A capital do Império Romano enriqueceu e a vida dos romanos mudou. Bom, até então, lembra que eu disse agora há pouco, que apenas os patrícios tinham alguns direitos, né? Era a classe social mais privilegiada, e os plebeus reivindicavam alguns direitos. Ok, vamos ver o que isso aconteceu, né, com essas reclamações dos plebeus. Houve a política do pão e circo. O que é isso? Com o crescimento urbano vieram também os problemas sociais para Roma. Por que a cidade, né, a parte urbana de Roma cresceu na época? Justamente porque eles conquistaram bastante território, conseguiram bastante escravos com isso, e os trabalhos rurais eram feitos por esses escravos. Então, diminuiu o trabalho no campo e essas pessoas foram para a cidade. A escravidão gerou muito desemprego na zona rural, pois muitos camponeses perderam seus empregos. Essas pessoas, essas massas de pessoas desempregadas, migrou para as cidades romanas em busca de empregos e melhores condições de vida. Receoso do que pudesse acontecer, alguma revolta dos empregados, o imperador criou a política do pão e circo. Como tinha muitas pessoas vivendo em péssimas condições na cidade, na parte urbana, e pessoas passando fome, desempregados, etc. e tal, tinha que dar comida e distração para esse povo, senão eles iriam se revoltar e reivindicar algum direito. Então, o que significa conceitualmente a política do pão e circo? Esta consiste em oferecer aos romanos alimentação e diversão. Quase todos os dias ocorriam lutas de gladiadores nos estádios, o mais famoso deles, o Coliseu, que é um ponto turístico muito famoso e visitado no mundo, onde eram distribuídos alimentos durante esses festivais, esses eventos. Desta forma, a população carente acabava se esquecendo dos problemas da vida e assim diminuíam as reivindicações dos revoltosos, diminuía as chances de revolta, porque você tinha diversão, você tinha comida, mesmo que em certas ocasiões, você não queria, você não se sentia motivado a se revoltar contra a classe dominante. Decadência do Império Romano. Por volta do século III, o Império Romano passava por uma enorme crise econômica e política. A corrupção dentro do governo e os gastos com luxo retiraram recursos para o investimento no exército romano. Então, como o império vai crescendo, pessoal, também cresce a dificuldade de administrar. Por quê? Por conta de corrupção dentro do governo, gastos, uma luxúria muito grande, gastos de recursos exagerados, acabou faltando recurso para investir no principal, que era um dos elementos mais fortes do Império Romano, da sociedade romana, que era o exército. Então, alguns soldados, como não recebiam, ou o salário atrasava, etc. e tal, acabavam abandonando seus postos. E, nesse caso, houve um enfraquecimento do Império Romano. Com o fim das conquistas territoriais, diminuiu o número de escravos, provocando uma queda na produção agrícola.
Na mesma proporção, caía o pagamento de títulos originados das províncias. Em crise e com o exército enfraquecido, as fronteiras ficavam a cada dia mais desprotegidas. Muitos soldados, sem receber salário, deixavam suas obrigações militares. Os povos germânicos. Tá. Até agora a gente viu o enfraquecimento, né, do Império Romano. Aos poucos, outros povos, dito como germânicos, por estarem situados na região onde hoje é a atual Alemanha, tratados pelos romanos como bárbaros, né, os estrangeiros, estava forçando a penetração pelas fronteiras do norte do Império. No ano de 395, o imperador Teodósio resolveu dividir o Império em Império Romano no Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, que era o Império Bizantino, né, capital em Constantinopla, uma famosa cidade da história também, né, contada pela história. Em 476 chegou o fim do Império Romano do Ocidente, após as invasões de povos bárbaros, entre eles visigodos, vândalos, burgúndios, suevos, saxões, ostrogodos, hunos, entre outros. Foi o fim da antiguidade e início de uma nova época, chamada de Idade Média. Ok, pessoal? Pessoal, agora vocês devem fazer as atividades que eu preparei para vocês, né, que está preparado para vocês. Atividade Roma Antiga. Atividade 1. No início, durante a monarquia, a sociedade romana era dividida principalmente em 3 classes sociais. Quais são elas? Né? Quais são essas 3 classes sociais? Se você não lembrar, você pode assistir essa parte do vídeo novamente ou ler na apostila. Né? Esse conteúdo está logo acima da apostila. 2. Os patrícios e plebeus tinham vários conflitos de classe. Por quais motivos? Aí vocês vão explicar quais são os motivos da briga, né, do conflito diretamente dos patrícios e plebeus. 3. Fale sobre as conquistas dos plebeus durante a República Romana. Vocês vão ler na parte que está falando sobre a República Romana e ver quais conquistas os plebeus tiveram. 4. De verdadeiro ou falso. Sobre o Império Romano, marque V ou F. As afirmativas que vocês julgarem como verdadeira, marque V. As que julgarem falsas, marque F. Né? Vai até a afirmativa G. 5. Cite 2 motivos para que tenha ocorrido a crise do Império Romano. 6. Roma possuiu diversos imperadores, e cada um deles governou o império à sua maneira. Se possível, pesquise sobre um imperador romano, e fale um pouco mais sobre sua vida e realizações. Então, vocês vão na internet, vocês vão no Google, pesquisar um dos imperadores romanos ao longo de sua história e falar quem foi, o que fez, alguma das suas realizações. E responder na questão 6. 7. Assinale a alternativa que explica como, quando e onde a cidade de Roma nasceu e está localizada. Então, pessoal, vocês prestem atenção nessa questão 7, porque as frases estão muito parecidas, muda poucas palavras ou uma palavra. Então, vocês vão ler o texto e identificar qual é a palavra, né? Qual é a palavra que está errada, né? Quais são as que estão erradas e eliminá-las, né? Logo, você vai marcar apenas a correta. Assim como na 7, como na 8 também. Vocês vão marcar, vão assinalar a alternativa correspondente às lendas sobre a fundação de Roma. Lembra que, lá no começo da apostila, quanto à formação de Roma, tem tanto a versão das lendas, né, versão lendária, quanto a versão da realidade. Aqui você vai assinalar, aqui estiver igual, né, no texto da apostila, que fala sobre as lendas. Né? E na 9, você vai responder
vai assinalar a que tiver correspondente à fundação de Roma, segundo a realidade. Vejam que está destacado em negrito aqui. Questão 10. Em 476, chegou ao fim o Império Romano do Ocidente, após a invasão de diversos povos bárbaros. Quais foram esses povos? Se vocês não lembrarem da explicação, vocês podem voltar ao vídeo ou ir na apostila e ler a parte que fala dos povos bárbaros que invadiram Roma e escrever quais são eles. Só ao final, quando vocês copiarem todas as questões e responderem, assim como sempre, me enviem no privado para que eu possa estar fazendo a correção. Ok? Até a próxima videoaula.